O coronavírus em panelas. Ironia não tem nota de rodapé, minha gente. Os coronavírus não são novidades no nosso planeta. Na verdade, são conhecidos desde meados dos anos 60. Causam doenças respiratórias leves, moderadas, graves, que se assemelham a um resfriado qualquer. Todavia, podem até matar. Crianças e idosos estão nos grupos de risco. Depois de algumas mortes na China, o sinal vermelho foi ligado e o mundo começou a falar desse problema que agora é planetário. No Brasil, tem um tipo de vírus mais comum e muito mais antigo que os coronavírus. Esse é mais danoso, matou muita gente ao longo da história do nosso país. Praticamente pessoas de todas as idades podem ser prejudicadas por esse tipo de vírus e, além de fazer as pessoas sofrerem por falta de saúde, educação e saneamento, ele também persegue as pessoas. O coronavírus. O coronavírus atinge principalmente cidades do interior. Pessoas com mentalidade provinciana costumam não se prevenir e deixam o vírus se desenvolver e se multiplicar. A multiplicação ocorre como um tipo de transmissão por osmose. Basta o coronavírus dar qualquer cargo a um funcionário despreparado que o mesmo já se sente o coronavírus em pessoa. Passa a maltratar as pessoas, age como se fosse superior. Alguns afetados por esse vírus recebem pela prefeitura, mas sequer moram na cidade. Alguns moram em outros estados, não trabalham e aparecem apenas para receber. Esse tipo de vírus, de alguma forma, ataca também alguns sentidos das pessoas. É normal que pessoas que sofram desse mal não tenham noção do ridículo. Por exemplo, adorando políticos como se fossem o próprio Deus encarnado. Defendem algo patentemente ilegal, se tornam cúmplices de algumas falcatruas, mentem descaradamente para defender o seu político de estimação e até mesmo acreditem. Abandonam sua opinião própria, a moral, os bons costumes, a ética profissional ou qualquer coisa que de alguma forma desagrade o vetor viral. No estágio mais grave da doença, alguns escrevem até #SegueOLíder nas suas redes sociais, porque o cérebro dessas pessoas sofreu danos quase irreparáveis e não sabem mais diferenciar política de torcida organizada ou desorganizada. O coronavírus costuma fazer muito mal aos professores, especialmente aos mestres que são imunes a ele. Há sempre uma tentativa espúria de maltratar, de difamar, de humilhar, ofender e também atingir o bolso dos profissionais da educação. É bem comum a contaminação rasteira e subrepetícia de desviar recursos da educação. Dizem que Fundef e Fundeb são alimentos preferidos do vírus para se manter em sua atividade nociva, já que não tem metabolismo e nem substância. Como qualquer outro vírus, o coroné não tem nenhuma atividade metabólica quando fora da célula social hospedeira. Não captam nutrientes ou recursos, precisam de dinheiro público para se manterem vivos e em funcionamento. O coronavírus se multiplica, consome recursos da célula social contaminada e se muda. Geralmente aparecem nessa célula apenas para se alimentar dos recursos. Diferente do coronavírus, esse mal não é alvo de preocupação do mercado mundial, nem do governo brasileiro. Infelizmente, a população das cidades pequenas continuam abandonadas e expostas a esse tipo de vírus que afeta diretamente a sociedade. Os coronéis continuam amedrontando alguns, corrompendo outros e matando muitos que precisam do serviço público. A pior parte é que quando o coronavírus se instala numa célula social, não afeta somente a saúde, a educação e o saneamento, como já foi dito. O desemprego aumenta, o desenvolvimento inexiste e até a água acaba.
é algo terrivelmente mortal. O grande problema é que a humanidade se assusta com o que faz mal de uma vez e ignora o que mata aos poucos. Se você leu ou ouviu até aqui, cuidado. Em ano de eleição, o coronavírus costuma agir com mais ferocidade, mais avidez e até com mais apoio dos próprios contaminados. A livre manifestação do pensamento, a liberdade para discordar, a inteligência, a coragem, o conhecimento, os estudos, todos esses elementos são antídotos mais eficazes contra esse vírus. Cuidado, panelenses, com o coronavírus em época de eleição. Pierre Logan, do movimentocultural.org, para o site www.panelaspernambuco.com.